Você está prestes a ouvir uma história que parece inacreditável. Imagine acordar em um dia comum e descobrir que o governo do seu país simplesmente decidiu bloquear todas as redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, todas fora do ar. Nenhum aviso, nenhuma explicação convincente, apenas silêncio digital. Foi exatamente isso que aconteceu no Nepal, em setembro de 2025. Mas o que começou como um simples bloqueio de internet se transformou em uma das maiores revoltas populares da história moderna do país, protagonizada por uma geração que se recusou a ficar calada. Uma geração que decidiu que já era hora de mudar tudo. No início daquele mês, o governo nepalês anunciou uma nova lei, exigindo que todas as plataformas estrangeiras de redes sociais se registrassem oficialmente no país. A justificativa parecia burocrática. O governo dizia que era necessário para garantir transparência, combater notícias falsas e reduzir discursos de ódio. Mas o prazo era curto e as gigantes da tecnologia não atenderam à exigência. E então, no dia 4 de setembro, o inacreditável aconteceu. O acesso a quase todas as redes sociais foi bloqueado. Instagram, Facebook, YouTube, X, LinkedIn, Discord, WhatsApp, Reddit, tudo sumiu. Apenas 2 plataformas permaneceram ativas, o TikTok e o Viber, porque, segundo o governo, elas cumpriam as novas exigências. Mas ninguém acreditou nessa justificativa. Para o povo, aquilo era censura. Uma tentativa clara de calar a população, principalmente os jovens, que usavam as redes para expor a desigualdade, a corrupção e o luxo dos políticos em contraste com a miséria da maioria. O Nepal é um país pobre. Dados do Banco Mundial mostram que os 10% mais ricos ganham 3 vezes mais do que os 40% mais pobres juntos. 1 em cada 5 pessoas vive abaixo da linha da pobreza e quase 1/4 dos jovens está desempregado. Com poucas oportunidades, milhares de nepaleses precisaram sair do país em busca de trabalho na Coreia do Sul, na Malásia e no Oriente Médio, enviando dinheiro para sustentar suas famílias. E quando o governo bloqueou as redes sociais, esses trabalhadores não conseguiam mais se comunicar com suas famílias. As pessoas se sentiram isoladas, traídas, sufocadas. E foi aí que a indignação começou a ferver. No dia 8 de setembro, uma grande manifestação foi marcada na capital, Katmandu. O movimento inicialmente era pacífico. Jovens de todas as partes do país, principalmente da chamada Geração Z, se organizaram pelas poucas plataformas que ainda funcionavam, o TikTok e o Viber. Eles marcharam pelas ruas carregando cartazes com frases como "Fechem a corrupção, não as redes sociais" e "Desbloqueiem a liberdade". As imagens mostravam multidões gritando, cantando e pedindo apenas uma coisa: liberdade. Mas o que começou como um ato pacífico logo virou um campo de guerra. A polícia tentou conter os manifestantes com balas de borracha e gás lacrimogênio. A confusão se espalhou. As ruas ficaram cobertas de fumaça e gritos. Quando o sol se pôs, o país já tinha 19 mortos e dezenas de feridos. Foi o estopim. No dia seguinte, a raiva virou desespero. A notícia das mortes se espalhou rapidamente e as manifestações, que antes pediam paz, se transformaram em revolta. Os jovens voltaram às ruas, mas dessa vez não estavam dispostos a recuar. O centro de Katmandu se tornou um caos. O prédio do parlamento foi incendiado. O palácio de Singhdurbar, sede dos ministérios, também foi tomado pelas chamas. Casas de políticos foram atacadas. A residência do primeiro-ministro K.P. Sharma Oli e do presidente Ramchandra Paudel foram incendiadas. Até a casa do ex-primeiro-ministro Jalanath Kanal foi invadida e incendiada enquanto sua esposa estava dentro. Ela sofreu queimaduras graves e foi levada em estado crítico para a UTI.
Vídeos que circularam mais tarde mostravam ministros sendo retirados de suas casas e espancados nas ruas por multidões furiosas. A revolta tomou conta do país. Em poucas horas, o Nepal mergulhou no caos total. A fumaça dos incêndios fechou o principal aeroporto do país. Presos aproveitaram o tumulto e fugiram em massa das cadeias. E em várias cidades, as pessoas gritavam contra o governo, exigindo justiça e o fim da corrupção. As ruas foram tomadas por slogans que ecoavam em uníssono: "Fechem a corrupção, não as redes sociais, jovens contra o governo, abaixo os corruptos." Era impossível conter a fúria de uma geração inteira que se sentia traída, explorada e silenciada. Diante do colapso, o governo não teve escolha. No final do dia 9 de setembro, as redes sociais foram restabelecidas e o primeiro-ministro K.P. Sharma Oli renunciou ao cargo. Mas a renúncia não trouxe paz. As manifestações continuaram por dias. A revolta havia ido além das redes sociais. Agora era uma luta contra a desigualdade, a corrupção e o abandono. O país estava em chamas, literal e politicamente. Poucos dias depois, uma nova liderança surgiu. Sushila Karki, ex-juíza da Suprema Corte e conhecida por sua integridade, foi nomeada primeira-ministra interina, a primeira mulher a ocupar o cargo na história do Nepal. Ela assumiu com a difícil missão de restaurar a ordem, preparar novas eleições e tentar reconstruir um país dividido. Seu mandato temporário vai até março de 2026, quando novas eleições devem ser realizadas. Mas a tarefa é enorme. A economia sofreu um golpe severo, o turismo despencou, o desemprego aumentou ainda mais e a confiança nas instituições praticamente desapareceu. Organizações de direitos humanos têm exigido investigações independentes sobre as mortes e o uso excessivo da força policial. Relatórios apontam que várias vítimas foram atingidas por tiros reais, algumas na cabeça, o que contradiz a versão oficial de que a polícia usou apenas balas de borracha. Muitos manifestantes seguem desaparecidos e famílias ainda aguardam respostas. Há rumores de que o governo interino prepara medidas de responsabilização contra antigos ministros e membros da polícia, incluindo congelamento de bens e restrição de viagens. Mas nada concreto foi anunciado até agora. Enquanto isso, os líderes do movimento estudantil e representantes da geração Z afirmam que não têm ligação com os atos violentos. Em comunicados públicos, eles reforçam que o movimento foi e continua sendo pacífico, baseado em princípios de engajamento cívico e não violência. Eles dizem que criminosos e oportunistas se aproveitaram do caos para cometer incêndios, saques e agressões, e que esses atos não representam o verdadeiro espírito da revolta. Mesmo assim, o país continua em estado de alerta, com o exército nas ruas para garantir a segurança. O Nepal vive hoje um momento de incerteza. O cargo de primeiro-ministro permanece oficialmente vago até que novas eleições sejam realizadas, e o futuro político do país é incerto. Entre os jovens que ganharam destaque durante os protestos, um nome se tornou símbolo de esperança: Balendra Shah, um rapper de 35 anos que também é engenheiro civil e prefeito de Katmandu. Com milhões de seguidores nas redes sociais, Shah se tornou uma voz influente entre os jovens. Durante os dias mais tensos da revolta, ele usou suas plataformas para pedir calma e diálogo. Em um de seus discursos disse: "Querida geração Z, seus opressores estão caindo. Agora é a sua vez de liderar. Mas liderar exige paciência, exige sabedoria. Preparem-se para construir o futuro." Suas palavras viralizaram e muitos veem nele um possível futuro líder do país. Mesmo com as redes sociais liberadas novamente, as feridas continuam abertas. O Nepal ainda enfrenta um abismo social profundo. Milhares de famílias choram seus mortos, enquanto outras tentam reconstruir suas casas queimadas. As desigualdades permanecem.
A corrupção ainda assombra o governo, e a juventude que tomou as ruas agora carrega a responsabilidade de transformar a revolta em mudança real. Eles venceram a batalha contra a censura, mas sabem que a guerra contra a desigualdade está longe de acabar. A pergunta que fica é: o que vem agora? Será que o movimento da geração Z vai conseguir transformar essa energia em uma nova era política para o Nepal? Ou o país voltará a cair nas mãos dos mesmos grupos que o mantiveram refém por décadas? Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa: depois de setembro de 2025, o Nepal nunca mais será o mesmo. O medo deu lugar à coragem. O silêncio se transformou em voz, e uma geração inteira descobriu o poder que tem quando decide lutar. Se você chegou até aqui, quero saber o que você pensa sobre isso. Você acredita que a geração Z realmente pode mudar o mundo? Ou acha que os velhos poderes sempre encontram um jeito de voltar ao controle? Deixe sua opinião nos comentários. E até o próximo Fatos Internos.